Voltamos! Voltamos, senhoras. Sejam muito bem-vindas de volta. Beberam a aguinha, tomaram um cafezinho, foram ao banheirinho. Muito bem, vamos começar a segunda parte da nossa aula. E eu já vou compartilhar aqui, porque tem bastante coisa aqui nessa segunda parte. Nós vamos fazer algumas análises práticas de fundos imobiliários, tá bom? Deixa eu só colocar aqui para vocês, deixa eu aumentar minha tela, pra vocês verem. Peraí, deixa eu ver como é que está aparecendo. Muito bem. Vamos então para a nossa segunda parte. Nós vamos falar sobre fundos de tijolo. Agora a gente vai começar a se aprofundar nos tipos de fundos imobiliários. Entendemos que fundos imobiliários são aplicações do setor imobiliário através da bolsa de valores e não comprando diretamente imóveis, mas sim cotas de fundos. Então vamos entender que dentro de um grande quebra-cabeça de 100 peças, vamos falar dessa forma, a cota é um pedacinho de tudo aquilo que nós estamos vendo. Então, só para vocês entenderem, né, uma forma de elucidar o fundo imobiliário, ele é uma pecinha deste quebra-cabeça, né? Ele é um pedacinho que você consegue comprar hoje através da bolsa de valores. E dentro das categorias de fundos imobiliários, a primeira categoria e a mais comum são os fundos de tijolo. Como a gente viu no resumo da aula anterior, fundos de tijolo são todos aqueles que compram imóvel físico, ou seja, estrutura. Para vocês terem ideia, eu não falei isso na aula anterior, mas hoje tem até fundo de cemitério. Afinal de contas, se é uma certeza que todos nós passaremos deste plano para o próximo. O que vai ser feito com a nossa carcaça vai para algum lugar. Este lugar também é parte de fundo imobiliário. Pois é, tem até fundo de cemitério. Então, tem fundos de tudo que vocês imaginarem. E tem novos fundos de tijolo surgindo no mercado. Por exemplo, aqui no Brasil ainda não temos tanto, lá nos Estados Unidos tem mais, que são os condomínios para idosos. Como que funciona um fundo de tijolo de condomínio de idosos? Diferente do que muita gente acha, não é um asilo, é literalmente comunidades, bairros inteiros privados, onde as pessoas, quando chegam ali uma certa idade, né, 60, 70 anos, que já tem algumas necessidades especiais, então medicação, já não pode mais ter uma vida tão agitada como os grandes centros urbanos, elas vão morar nessas residências, né, que são residências particularidades, é um bairro como qualquer outro. A diferença é que isso é fechado em condomínio, e dentro desses condomínios, você tem coisas que tem condomínios tradicionais. Você tem mercados, tem farmácia. Os diferenciais é que você vai ter laboratório, hospital, unidade de tratamento menores. Se você tem uma pessoa ali que tem algum tipo de prescrição médica, que tem que tomar uma medicação com horários específicos, você consegue deixar alinhado com a galera desse condomínio para uma enfermeira, um enfermeiro ir cuidar dessa pessoa, ministrar a medicação. Automaticamente você também tem outros tipos de serviço, então, por exemplo, atividades físicas para maior idade, então você tem ali professores de ginástica, aeróbica e várias outras coisas, só que num condomínio fechado. E como a nossa população ela está envelhecendo muito mais, né, do que nas décadas anteriores, a expectativa de vida para as pessoas está aumentando, você tem agora também que pensar em estratégias e estruturas para essas pessoas que já estão neste momento da vida. Então, os fundos imobiliários, né, principalmente os fundos de tijolo, lá nos Estados Unidos, começaram a desenvolver essas residências. Aqui no Brasil está chegando já. Já tem alguns aqui no Brasil, mas ainda é muito pequeno. Lá fora já é muito mais comum. Então, hoje tem fundo de tijolo de tudo que você imaginar, como eu disse anteriormente, certo? E é claro que não é simplesmente pego um código, vou lá no meu celular e compro a cota do fundo imobiliário. Existe uma série de critérios. E você vai perceber aqui comigo que cada categoria de fundo imobiliário vai ter uma certa forma de olhar diferente da outra. Então, por exemplo, o que eu olho num fundo de tijolo, eu vou olhar de uma forma um pouquinho diferente no fundo de papel. O que eu olho no fundo de papel, eu vou olhar um pouquinho diferente no fundo de fundos.
O que eu tenho no fundo de fundos, eu vou olhar diferente no Fiagro, que eu vou olhar diferente no fundo de desenvolvimento. Então, é aquela história. Para cada tipo de bolo, você vai ter uma receita diferente, tá? Então, vou usar exatamente esse termo, receita. O que nós vamos olhar aqui é uma receita de bolo. Não dá para você inventar da sua cabeça. Ah, se eu não tiver fermento, eu posso usar, sei lá, outra coisa? Ah, se eu não tiver farinha de trigo, eu posso usar fubá? Depende. Depende muito de cada receita de bolo. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Tem uma receita própria. A gente vai olhar uma receita de fundo de tijolo. Tá? Então, olha só. O que nós vamos olhar, então, nos fundos de tijolo? Estrutura, localização, segmento, região do Brasil, preço que você está pagando, inquilinos. Pois é, para comprar fundos imobiliários, tudo isso conta e muito mais. Como em uma receita de bolo, você precisa seguir um passo a passo. Então, olha só, eu trouxe alguns critérios que são muito importantes quando a gente vai olhar fundo de tijolo. Primeiro, tipo, ele é um fundo de tijolo de laje corporativa? É shopping center? Galpão logístico? Educacional? Hospitalar? Qual que é o tipo que você está escolhendo, tá? Segmento. Ele é do segmento de aluguéis, compra e venda. Ele é um fundo que tem curto prazo, médio prazo, longo prazo. Preço da cota versus o valor patrimonial por cota. Então, vamos entender aqui isso daqui de uma forma um pouquinho melhor. Preço da cota é quanto você vai pagar hoje, quanto está lá na plataforma e você vai conseguir comprar. Então, hoje a cota do fundo imobiliário está R$ 7,00. Só que esse é o preço da compra hoje, né? Preço da cota é quanto você está pagando agora. Valor patrimonial por cota é quanto de fato vale aquela cota. Porque existe o preço e o valor justo. Guardem essa informação porque ela é muito importante. Preço é o que você paga, valor patrimonial por cota é quanto vale. Então, por exemplo, eu hoje posso estar comprando um fundo que custa na Bolsa de Valores R$ 100, porém, o valor que ele tem de verdade é 150. Então, se ele vale de fato 150 e eu estou comprando por 100, significa que agora eu estou comprando mais barato do que ele realmente vale. É como você ir numa loja, numa Black Friday, e uma calça jeans que custa R$ 200, você olha e você sabe que ela vale R$ 200. Mas naquela promoção, naquele momento, ela está sendo vendida a 100. Quando você olha lá na etiqueta, tem lá o valor certo, R$ 200, mas você está comprando a 100. Aqui, quando a gente fala de preço da cota versus o valor patrimonial por cota, é quanto eu estou pagando, mas quanto que realmente vale. E a gente vai aprender a calcular isso também. Quantidade de imóveis, quantos imóveis esse fundo tem? Porque um dos fatores que nos fazem comprar fundos imobiliários é que nós não queremos comprar um imóvel, nós queremos comprar uma série de imóveis. Então, eu estou falando de comprar 5, 6, 10, 15, 20 imóveis diferentes de um mesmo segmento. Tá? Regiões e localidades. Está perto de grandes centros urbanos? Está afastado de grandes centros urbanos? Olha só como isso é importante. Para um shopping center, nós queremos que estejam localizados em grandes centros urbanos, porque você vai ter muito mais fluxo de pessoas indo ao shopping comprar, consequentemente, você vai ter muito mais salas alugadas, muito mais lojas alugadas, pagando mais aluguel e você recebendo mais rendimento. Então, o fundo de shopping center, eu quero que esteja em grandes centros urbanos, bem localizado. Um galpão logístico já não vai estar localizado num grande centro urbano. Ele vai estar nas saídas desses grandes centros urbanos. Então, ele vai estar localizado, muitas vezes, perto de rodovias, porque o Brasil é ligado por rodovias, né? Então, você vai ter ali galpões em rodovias que ligam extremos do Brasil. Então, por exemplo, quando você vai para São Roque, quando você vai para São Roque, por exemplo, para quem já foi para São Roque, nas rodovias você vai ver muitos galpões logísticos. Para quem é aqui da região de Itapecerica da Serra, Iguaçu,
nos caminhos sentido Taboão da Serra, você vai ver muitos centros logísticos, muitos galpões, armazéns sendo construídos. Então, não faz sentido para a operação de um galpão logístico estar no meio da cidade. Até porque os caminhões de transporte são gigantescos. Para você cruzar uma cidade é muito ruim. Então, um fundo que investe em galpões logísticos vai olhar para imóveis ao arredor dos grandes centros urbanos. Para empresas, fundos que investem no setor de shopping center, eles querem imóveis que estejam localizados no centro urbano. Para empresas que investem em laje corporativa, que são os prédios que têm escritórios de grandes empresas, nós também queremos que eles estejam localizados em grandes centros urbanos, porque é melhor para os colaboradores chegarem até os escritórios, né? Faria Lima, Vila Olímpia, você tem ali a Paulista, então você vai ter grandes lajes corporativas. A gente fala laje corporativa porque é prédio mesmo, né? Que você tem ali os escritórios das empresas. Fundo educacional, né? Prédio de faculdade, também, centro urbano. Prédios hospitalares, e aí depende, a gente vai querer tanto no centro urbano, quanto também alguns arredores, né? Porque a gente está falando de saúde, e às vezes é um pronto atendimento, quanto mais próximo ali das pessoas, melhor. Já não vai ser tão bom se ele for ali aos extremos dos centros urbanos, muito distante, né? Então, isso também faz diferença. Quando a gente fala de região, tá aqui no Sudeste, eu estou falando São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Querendo ou não, no Brasil, a capital do Brasil é Brasília, mas a capital financeira do Brasil é São Paulo. Esses shopping centers, esses galpões logísticos, eles estão mais aqui para o lado de São Paulo? Ou eles estão, por exemplo, Nordeste, Bahia, Pernambuco, estão no Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, ou estão no Centro-Oeste, outro extremo do Brasil? Isso também vai fazer diferença. E eu vou trazer aqui o caso, por exemplo, da pandemia. Tá? Durante a pandemia, algumas regiões voltaram a ter a flexibilização dos decretos, ou seja, você poder frequentar os centros urbanos mais rápido do que outras regiões. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, os decretos caíram mais rápido. No Nordeste, teve lugares que demoraram ainda meses para voltar a funcionar. Então, dependendo muito também de onde está esse imóvel, você também tem que olhar isso, tá bom? Vacância física e financeira. Vacância física, vacância é desocupação, tá? E essa desocupação pode ser tanto física quanto financeira. Então, por exemplo, uma vacância física é uma laje corporativa que tem 10 andares e representa um rendimento de R$1, por exemplo. Você vai lá, compra uma cota de R$100, dentro dessa cota você vai receber todo mês R$1, tá? R$1. Da onde que está vindo esse R$1 que você está recebendo? Está vindo dessa laje corporativa, que tem 10 andares, e dentro desses 10 andares tem 10 empresas alugando cada andar. Cada empresa é responsável por pagar 10 centavos. Aí aconteceu algo nessa laje corporativa e 2 empresas decidiram sair. Você continua tendo a sua laje corporativa, você continua com seus R$100 investidos, só que agora você não recebe mais R$1 por mês. Você vai receber 80 centavos. Por que você vai receber 80 centavos? Porque dos 10 andares, 8 estão ocupados e 2 estão desocupados. Então, eu vou falar que eu tenho uma ocupação física de 80% e eu tenho 20% desocupado, que vai me trazer 20% menos rendimento. Aí, os aluguéis ficaram mais caros e mais 3 empresas saíram dessa laje. Agora eu tenho 5 andares ocupados e 5 andares desocupados. Agora eu já não recebo mais 80 centavos. Eu recebo 50 centavos. Porque antes eu recebia R$1 porque estava 100% ocupado. Aí saíram 2 inquilinos. Eu não deixei de receber o dinheiro, mas ele caiu de R$1 para 80 centavos. Depois saíram mais 3, de 80 centavos, caiu para 50 centavos. Automaticamente, quando esse tipo de coisa acontece, o valor da sua cota lá na Bolsa de Valores, ela também se desvaloriza. Porque, olha, tem muito inquilino saindo, a gente tem que entender por que o inquilino está saindo do imóvel. Foi porque o aluguel ficou mais caro? É porque
o fundo não está se preocupando em fazer reformas, melhorias. Aí, digamos que isso tenha acontecido, e com isso, o fundo fala assim, olha, a gente tem que melhorar essa estrutura desse prédio, tem muito inquilino saindo. A cota na Bolsa de Valores está caindo. Aí eles fazem uma reforma, alguma coisa, e alugam as salas que estavam desocupadas. Então, vamos lá. Você tinha 100% ocupado e recebia R$1. 2 saíram, agora você recebe 80 centavos. Depois, mais 3 saíram, agora você só recebe 50. O fundo foi lá, teve uma estratégia para melhorar o empreendimento, conseguiu realugar todas as salas. Agora você tem, de novo, todos os andares ocupados, só que o aluguel também aumentou. Agora, ao invés de você sair de R$1 para 80 centavos, 50 e voltar para R$1, cada empresa vai pagar o dobro agora. Teve um reajuste. Então, cada andar agora te paga 20 centavos. Logo, você não recebe mais R$1. Você recebe R$2. Então, ao invés de pagar R$1, te paga R$2. Porque fizeram melhorias, alugaram as demais salas, você tem 100% daquele imóvel ocupado, e agora você não tem mais vacância física, não tem mais desocupação, está tudo ocupado. Tá? Já a vacância financeira é quando você tem todos os andares alugados, porém, você não está recebendo aluguel desses inquilinos, porque o inquilino virou e falou o seguinte, olha, nós vamos reformar a sala comercial. O fundo não precisa reformar. Nós, que estamos alugando, vamos reformar. Só que para a gente reformar, a gente quer um abatimento no aluguel. E aí o fundo fala assim, olha, ok, durante um ano vocês não vão pagar esse aluguel então. O que acontece? Você tem 100% do imóvel alugado, porém, os inquilinos vão continuar pagando ali 50 centavos, porque eles reformaram e eles querem um abatimento no aluguel, então não vai ter aumento do aluguel. Então, você tem 100% do imóvel alugado, só que os rendimentos permanecem ali na casa de 50 centavos, porque eles estão ali abatendo do valor do aluguel dos inquilinos. Depois de um ano, quando esse valor de abatimento já tiver acabado, aí você percebe que o valor do rendimento volta a aumentar. Então, essas variáveis são comuns, mas a gente tem que avaliar também, tá? E o dividendo? Dividendo é o aluguel. Quanto que eu estou recebendo? Ah, esse mês eu recebi 10 centavos, no outro eu recebi 11, no outro eu recebi 12, 13, vai aumentando. Fundo imobiliário, você vai ver que tem uma constância. Então, ele vai pagar sempre, mas ele vai pagar valores muito próximos. Com algumas exceções que eu vou mostrar para vocês aqui também. Mas nosso foco, quando a gente investe em fundo imobiliário, é receber renda todos os meses e que essa renda vá aumentando. Então, eu quero que esse dividendo ele vá aumentando. Dividendo é o lucro de um fundo imobiliário ou de uma empresa sendo dividido com você. Tá? Dividendo vem de dívida. Uma dívida que o imóvel tem com você e está sendo dividido com você. Tá? Então, aqui, quanto maior esse dividendo, melhor. A gente também vai ter aqui, ó, gestão ativa ou passiva. O que é a gestão ativa? Que é o que a maior parte dos fundos tem, inclusive. Gestão ativa significa que existem gestores qualificados, especializados, cuidando dos imóveis. Gestão passiva, que é muito mais raro, são aquelas em que o fundo não cuida do imóvel. Quem cuida são os inquilinos e eles repassam os valores ali de acordo com o que eles acham correto. Então, eu coloquei aqui gestão passiva porque tem um ou outro, mas é muito raro, tá? O mais comum é gestão ativa. Bons gestores cuidando dos imóveis para você, certo? Histórico de tempo em bolsa de valores. Então, a gente quer enxergar como que foi o desenvolvimento desse fundo aí nos últimos 10 anos. Ele aumentou muito de valor, ele caiu muito, ele passou por crises. Por exemplo, nos últimos 10 anos, estou falando aí a partir de 2015 para 2016, eu estou falando de impeachment, a gente tem o impeachment da Dilma, a gente tem a greve dos caminhoneiros, a gente tem o Wesley Day, que foi o dia ali do escândalo da JBS, a gente teve trocas de presidente, a gente tem o coronavírus. Então, como que os fundos imobiliários se comportaram nessas crises financeiras? Então, um fundo que tem mais tempo de bolsa de valores, 5, 10 anos, já passou por essas crises. Como que ele se comportou? Ele continuou pagando bons dividendos? O dividendo caiu? Continuou mantendo os inquilinos saíram? Como que ele se comportou nas crises?
Fundos mais jovens, com 1, 2 anos, não passaram, por exemplo, pelo maior desafio da nossa sociedade, que foi a pandemia. Então, assim, eu posso até comprar um fundo mais jovem, mas será que se a gente tiver uma crise, como a gente já teve do Covid, hoje nós estamos tendo uma crise financeira no país, mas será que se acontecer uma crise sanitária, como foi o Covid, algum fundo novo consegue se manter? Porque a Covid, ela foi uma peneira no mercado financeiro. Como assim, Bruno? Aplicações que não eram bem estruturadas, fundos que não eram bons, que não tinham boas gestoras, empresas de ações, a própria renda fixa, acabou fazendo uma limpa. Quem não aguentou o tranco ali, ou como diz minha mãe, quem não aguentou o balançar do galho da roseira, acabou saindo da bolsa de valores. As grandes empresas, aquelas que estão estruturadas, tanto de fundos imobiliários quanto de ações, se mantiveram, estão aí, mesmo com a queda, vão pagando muito bem, continuam. Então, esse histórico de tempo na bolsa é muito importante. Comparação com outros do setor. Então, eu não vou pegar um fundo de shopping center e porque ele é bom, eu vou comprá-lo diretamente. Eu vou pegar este fundo de shopping e vou comparar com outro fundo de shopping. Quem tem mais imóveis? Quem está melhor localizado? Quem tem menos vacância física e financeira? Quem está em mais regiões do Brasil? Quem tem mais tempo de existência? Porque se eu tiver que escolher entre um ou outro, eu quero saber quem tem os melhores indicadores. Qual deles vai dar o match perfeito? Né? Porque quando a gente fala match perfeito, é realmente um encontro ali entre você e aquele fundo que você fala, olha, quero levar isso para o resto da minha vida. Porque fundo imobiliário não tem vencimento. Se você comprar hoje uma cota, você vai levar ela até o final da sua vida, se você quiser e não quiser vender. Então, se o fundo não sair da bolsa, ou se você não quiser vender, você vai levar ele para um relacionamento, vai para o resto da sua vida. Eu tenho fundo imobiliário na minha carteira que já tem 10 anos e não vou vendê-los. Vem apresentando bons resultados, já está comigo aí há 10 anos, conheço fundo de core salteado, na minha carteira de investimentos. Vocês vão entender isso também, tá? Então, eu tenho bons fundos, eu não tenho muitos fundos, eu tenho poucos e bons fundos. Quando eu falo poucos e bons fundos, hoje eu tenho uma média de 15 fundos imobiliários aqui no Brasil. Se eu falo de uma indústria que tem mais de 400 tipos, né? Acho que está beirando 500, inclusive. Se eu tenho mais de 400 fundos, eu tenho 15, eu tenho uma fatia muito pequena de fundos imobiliários aqui no Brasil. Eu tenho fundos imobiliários nos Estados Unidos também. Na verdade, eu tenho fundos imobiliários nos Estados Unidos, eu tenho fundo imobiliário na Europa e eu tenho fundos imobiliários na Ásia. Nossa, Bruno, com pouco dinheiro. Tá? Então, você consegue se expor em investimentos em outras economias com pouco dinheiro. Tá? O que eu mais tenho é Estados Unidos. Não é nem tanto Brasil, é mais Estados Unidos. Por quê? O setor lá é mais forte, é mais antigo, tem 75 anos. Só que é normal, quando você está aprendendo, você vai começar pelo seu país, Brasil. E hoje o Brasil tem muita oportunidade em fundos imobiliários. Muita. Tá? Mas a gente vai comparar aí com os outros mercados também, certo? E comparação dos rendimentos dos últimos anos com a relação da taxa de juros. Então, a gente também vai olhar aqui, ó, se os rendimentos estão maiores do que a taxa de juros Selic, porque vamos entender o seguinte, por que isso é importante? Porque se eu tenho um bom rendimento nos fundos imobiliários, uma boa valorização, a não ser pelo que está acontecendo hoje, que é uma crise financeira no nosso país, então é uma parênteses nessa história, eu quero entender se os meus fundos eles estão pagando mais do que a renda fixa, principalmente, do que a taxa de juros. Porque investir na Bolsa de Valores é correr risco, tá? Porque você está investindo em aplicações financeiras bem mais arriscadas, bem mais voláteis do que a renda fixa. Então, automaticamente, você tem que ter um retorno muito melhor, tá? É que esse retorno ele é avaliado por critérios diferentes. Então, eu olho a taxa de juros, se ela está muito alta, se ela está pagando melhor lá na renda fixa. Eu vejo se hoje eu tenho aplicações que estão descontadas, estão desvalorizadas, mas sempre tiveram bons resultados, vai me gerar oportunidade de compra, que é o que está acontecendo hoje no mercado. Se o curso tivesse começado há um ano atrás, comprar fundos imobiliários seria muito mais caro, porque ano passado os fundos estavam muito melhores,
no sentido de preço, né? Tinha se valorizado muito. Hoje, um ano depois, a bolsa está só em queda. Fundos imobiliários e ações estão perdendo muito ali valorização por causa da taxa de juros que está muito alta. Então, é sempre uma gangorra. Taxa de juros alta, fundos imobiliários caem. Taxa de juros cai, fundos imobiliários se valorizam. Então, eu tenho que entender essa correlação entre taxa de juros e fundos imobiliários. Eu tenho que lembrar que quando a taxa de juros está alta, é porque a inflação está alta. E inflação alta faz com que o aluguel de um imóvel fique mais caro. Se o aluguel fica mais caro, os inquilinos não alugam. Se não aluga, eu tenho vacância física, vacância financeira, o preço na bolsa de valores despenca. Agora, se eu tenho uma redução na taxa de juros, significa que a inflação está sendo controlada. Com isso, a renda fixa se cai um pouquinho essa valorização dela, né? O rendimento cai, a bolsa com seus fundos começa a se valorizar. Então, se você comprou na queda, vai ter uma valorização. Se você comprou na alta, hoje você vai ver a sua carteira de fundos imobiliários caindo, que é o caso da minha. Então, é isso que vai separar investidoras de especuladoras. Investidora é aquela que aguenta ali o balançado do galho da roseira, que é o que está acontecendo hoje. E especuladora é aquela que viu que o investimento caiu R$1, R$2, R$10, R$4.000 e sai. Eu hoje tenho uma queda nos meus investimentos de 25%. Então, tem um valor ali de queda considerável. Mas eu estou acostumado, eu já passei por isso várias vezes. Só que a bolsa, como eu disse para vocês, ela aquece em queda. Lembra da aula anterior? A bolsa se valoriza em queda. Então, nós estamos vivendo este momento. Por isso que a taxa de juros tem uma correlação direta com os fundos imobiliários, principalmente. Tá bom? Então, você vai ver isso aqui também comigo mais para frente. E olha só, vamos falar de um fundo de tijolo muito famoso na Bolsa de Valores. Isso não é recomendação de compra. Daqui para frente vocês vão ouvir muito eu falar isso. Não é recomendação de compra. Eu trago a título de estudo, tá? Então, estudem os códigos. Não vão sair comprando por aí só porque você viu aqui na aula, tá? Então, olha só. Vamos falar do XPML11 a título de exemplo. O XPML11 é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores brasileira. Hoje possui cerca de 20 imóveis espalhados por 6 estados brasileiros. Fundado pela XP Investimentos em 27 de 12 de 2017, ou seja, é um fundo que tem 7 anos de existência, conta com mais de 555 mil cotistas até o momento. Quando você compra cotas de um fundo imobiliário, você se torna cotista. Este fundo tem mais de 555 mil investidores, tá? Eu, você e mais uma galera. Tem um pagamento periódico mensal de 92 centavos por cota. Então, significa que cada cota que você compra, ele vai te pagar hoje uma média de 92 centavos por cota. Se eu tenho uma cota, eu vou receber 92 centavos. Se eu tenho 10 cotas, eu vou receber 9,20. Se eu tenho 100 cotas, eu vou receber R$92. Se eu tenho 1.000 cotas, eu vou receber 1.000 vezes 92, ou seja, R$920. Se eu tenho 10.000 cotas, eu vou receber R$9.200 e assim por diante, todo mês. O valor da cota e o rendimento mensal são mensais, tá? Por isso que é rendimento mensal. Todo mês você recebe, tá? Hoje está negociado pelo valor de R$ 96,93 em Bolsa de Valores, sendo que seu preço justo é de R$ 117,14. Sendo assim, possui um P/VP de 0,83, mostrando que o preço está abaixo do seu preço justo. E aqui vai surgir para você a primeira dúvida, senhora. O que raios é P/VP? P/VP é o que vai dizer para você se um fundo está caro, barato ou no preço justo. E isso é uma coisa que é interessante que você anote. Vamos lá. P/VP é o preço
preço é o que você está pagando hoje, 96,93, dividido, essa barra é de divisão, pelo valor patrimonial, o VP, que é o preço justo. E o preço justo é 117,14. Então, se eu pego o preço que está sendo vendido hoje e divido pelo preço justo, eu vou ter um PVP de 0,83. E como que eu interpreto esta informação? Você vai escrever aí no seu caderno o seguinte: P barra VP igual a 1, número 1, está no preço justo. Significa que o preço de venda é 117,14 e o preço justo é 117,14. Então, está sendo negociado a 117,14 e o preço justo também é 117,14. Está comprando o preço justo. Quando você divide um pelo outro, dá 1. Preço justo. Nem está caro, nem está barato. Preço justo. Quando você tem um PVP acima de 1, ou seja, 1,01, 1,02, 1,03 e subindo, significa que ele está caro. Significa que, por exemplo, o preço que você está comprando é R$ 118,50 e o preço justo é R$ 117,14. Significa que você está comprando um pouquinho mais caro do que ele vale. Então, um PVP acima de 1, 1,01, 1,02 e subindo, ele está caro. E quando você tem um PVP abaixo de 1, 0,99, 0,98, 0,83, significa que está barato. Por quê? O preço está menor do que o valor justo. Se eu pego 96,93 e divido por 117,14, eu vou ter um PVP de 0,83. Tá? Você vai ter um resultado menor. Você está comprando mais barato. Tá bom? No mundo ideal, nós queremos comprar fundos imobiliários ou com PVP igual a 1 no preço justo, ou com PVP abaixo de 1 que está barato. E hoje, por causa do aumento da taxa de juros Selic, todos os fundos imobiliários, todos não, né? Não vou generalizar, mas 99% dos fundos imobiliários estão sendo negociados abaixo de 1. Ou seja, todos eles estão baratos. Tá? É um ou outro ali que está com PVP um pouco mais alto do que os demais, mas a grande maioria, 99%, está sendo negociado abaixo do seu preço. E essa informação é muito importante para você, porque no nosso material complementar, você vai ter uma planilha chamada Efeito Bola de Neve, onde você vai precisar de 4 informações específicas. Você vai precisar do rendimento médio mensal, aqui 0,92. 0,92. Você vai precisar do valor da cota, hoje, o valor atualizado. Você vai precisar do preço correto, né, ou do valor justo da cota, e você vai precisar do PVP. Você vai precisar de 4 informações para colocar nessa planilha, tá? E ela vai trazer para você quanto que você deve ter em quantidade de cotas e de valor financeiro investido. Então, é um conteúdo que está muito legal para você conseguir saber ali, olha, quero receber R$1.000 de renda passiva com fundos imobiliários. Quanto que eu deveria ter investido e quantas cotas eu deveria ter de um determinado fundo imobiliário. Então, esse conteúdo complementar está muito legal, tá bom? Certo? Aí vai surgir a dúvida. Tá bom, Bruno, onde que você pegou essas informações aqui, cara? Como que você pegou isso daqui? Onde que eu sei que ele foi fundado lá em 27/12/2017? Como eu sei que ele tem mais de 555 mil investidores? Como eu sei que ele tem mais de 20 imóveis? Que ele está 96,93, que o preço justo é 117,14. Onde que eu descubro esse raio desse PVP? Calma, senhora. Você vai usar 2 plataformas de apoio para te ajudar, que o link dela está aqui no material. Então, depois que você tiver a aula ali no YouTube para você assistir de novo, no material complementar, que é esse daqui, você vai ter
2 links. Você vai clicar nele e ele vai te mandar para 2 sites diferentes, que é o Status Invest, que a gente vai ver muito daqui para frente, e você vai ter o Funds Explorer. O Status Invest, ele vai mostrar não somente fundos imobiliários, mas ações, tesouro, aplicações da renda fixa. O Funds Explorer, na tradução, é explorar fundos. Ele é um site especializado somente em fundos imobiliários. Você consegue baixar vários e-books para estudar, tem vários cursinhos gratuitos nele também. Então, você vai poder usar essas duas plataformas para estudar sobre fundos imobiliários. Quando você clicar aqui no nosso material, você vai ser direcionada para estes 2 sites de acesso, aonde eu já deixei salvo as informações aqui para gente do XPML11, tá? Então, quando você entra aqui, ó, você clicou nele, ele já vai te trazer aqui para dentro do site do Status Invest e para o site do Funds Explorer. Olha só, eu abri os 2 sites aqui, ó, através do link que eu mostrei para vocês. E olha só que interessante. Como eu deixei salvo aqui no link as informações, né, sobre o XPML11, você consegue baixar um relatório gratuito do XPML11. Então, ele vai deixar você pegar um relatório aqui, ó, gratuito. Eu gosto muito do Funds Explorer porque ele traz muita informação atualizada para você. Ele é muito bom, tá? Você precisa colocar aqui seu nome, sobrenome, e-mail, receba conteúdos grátis no seu celular. Isso aqui é opcional, tá? Mas eles vão colocar aqui, ó, quero receber as novidades, promoções, então você vai ter que assinalar aqui, caso você queira receber estes relatórios, tá? Mas eu quero te mostrar primeiro aqui, através do Status Invest. Então, olha só. Eu falei para você que você vai precisar de 4 informações. Preço, valor patrimonial justo, PVP e último rendimento. Você vai pegar essas 4 informações aqui, nesse site. Mas você vai ter várias outras informações. Então, olha só. O XPML11, hoje, está custando R$ 97,98. Nas últimas 52 semanas, ou seja, no último 1 ano, ele chegou a valer R$ 91,20 e a máxima foi R$ 114,61. Então, você consegue ver o preço mínimo, o preço atual e o preço máximo que ele já chegou a custar. O Status Invest também deixa ver os últimos 5 anos da sua aplicação. Então, ele vai mostrar aqui para você, ó, um gráfico de 5 anos, deixa ele carregar para a gente, como que foi a oscilação do preço de compra. E vamos lembrar que preço de compra é quanto você está pagando para comprar cada cota, tá? Então, você vai ter um gráfico aqui, que está carregando, né, por causa da internet, vai mostrar para a gente qual foi a valorização e desvalorização dos últimos 5 anos dessa aplicação. Então, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, nos últimos 5 anos, quanto que aumentou ou caiu, tá? Deixa ele carregar um pouquinho aqui, por causa da internet, ele está um pouquinho mais lento. Mas enquanto ele carrega, vamos descer aqui embaixo para pegar as outras informações. É aqui um pouquinho mais para baixo que você vai pegar o valor patrimonial por cota, que é o preço justo de cada cota, e o PVP, né, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. É aqui também que você vai conseguir ver a quantidade de cotistas. Então, lembra que eu falei que tem mais de 555 mil investidores? É aqui que a gente pega esta informação, tá? Você vai conseguir descer um pouco mais e ver os rendimentos. Então, olha só. Ele mostra aqui para a gente que o último rendimento que foi pago agora em novembro foi de 92 centavos. Você vai precisar dessa informação também. Por quê? Ele ainda não anunciou quanto que ele vai pagar este mês. Pode ser que ele pague um pouco mais, pode ser que ele pague um pouco menos, tá? Mas ele vai mostrar para você aqui qual foi o último rendimento. Ou seja, a cada R$ 97,98 investidos, você vai receber este rendimento todos os meses, de 92 centavos. É claro que tem momentos que ele paga mais, tem momentos que ele paga menos. Tudo vai depender ali do período que ele está passando. Por exemplo,
Durante o período da pandemia, por ele ser um fundo de shopping center, ele pagou menos renda porque os shoppings estavam fechados. Os inquilinos não estavam pagando aluguéis. Então, ele deixou de pagar alguns meses. E é por isso que é interessante que você tenha um pouco de cada fundo imobiliário. Um pouco de logística, um pouco de shopping, um pouco de laje corporativa, um pouco de fundos do agronegócio, um pouco de fundos de dívida, porque pode acontecer de um determinado período estar acontecendo algo na economia e um determinado fundo deixar de pagar, como foi o caso dos shopping centers. Em compensação, os fundos de logística faturaram muito na pandemia, porque estava todo mundo home office, estava todo mundo de casa, comprando pela internet, as logísticas trabalhando e entregando muito, e com isso pagaram muito mais renda. Tá? Então, os gráficos estão demorando para carregar por causa da minha internet, mas depois vocês conseguem entrar aqui e ver um pouquinho melhor. Deixa eu ver se consigo puxar um gráfico menor de 30 dias ou de 5 dias, para ver se ele atualiza aqui para a gente. Tá? Mas você vai conseguir ver outras informações também, olha só. Além dos dividendos, olha só, não está carregando aqui em cima o gráfico, mas aqui embaixo você consegue ver as datas de pagamento. Então, olha só, pagamento no dia 25/11, de 92 centavos. Pagamento do dia 25/10, outubro, 92. 25 de setembro, 92. Mas antes disso, ó, em abril, ele estava pagando 91 centavos. Em março, ele estava pagando 90. Então, ele vem aumentando os pagamentos aí periodicamente. Ele vem aumentando o valor que ele está pagando para a gente todo mês. Ou seja, se a gente faz uma continha de padaria rápida aqui, ele está te pagando algo em torno de 90 centavos aí ao mês. 90, 91, 92. Se você faz isso vezes 12 meses, você está recebendo algo em torno aí de 11, 12 reais. Ah, Bruno, será que é 11, 10 reais? Você consegue ver aqui, ó, voltando lá em cima, você consegue ver lá no topo quanto que ele pagou até agora. Ó. Nesse ano, por cota, ele pagou R$10,97, o que dá uma forma de pagamento no ano em percentual de 11,20. Então, no total do ano até o momento, sem contar dezembro, porque ainda não saiu, você recebeu R$10,97 por cota. Por cota. Então, se eu tinha ali 10 cotas, no ano todo eu recebi R$109,70. Se eu tinha 100 cotas, eu recebi R$1.097. Se eu tinha 1.000 cotas, e aí você vai fazer? Você vai descobrir quanto você vai receber ao ano e ao mês. Então, vamos lá. Em que momento eu consigo enxergar que eu estou alcançando a liberdade financeira? Quando os rendimentos dos seus fundos imobiliários começam a cair na sua conta e você vê que já está dando para pagar algumas contas. Então, por exemplo, eu mandei lá para vocês ontem acho que caiu 111, 120 reais, alguma coisa assim de rendimento. Aquele valor já paga minha conta de água e metade da minha conta de energia. Então, significa que eu tenho que trabalhar menos, entre aspas, vou falar o porquê menos, porque hoje o rendimento que está caindo na minha conta, o rendimento que caiu ontem, já paga minha conta de água, que é R$70, e caiu 111, eu acho, ontem, ou foi 120, e já paga um pedacinho da minha conta de luz. Quando cair os outros rendimentos desse mês, vai dar para pagar a conta de água, de luz, de internet e a minha conta de celular. Significa que eu tenho que tirar menos dinheiro do meu bolso agora para pagar essas contas. Vai chegar um determinado momento que o rendimento aqui desses fundos imobiliários que caem na minha conta vão permitir que eu não precise mais pagar as minhas contas com o dinheiro que sai do meu bolso. Logo, eu estou muito próximo da liberdade financeira. Ou seja, existem rendimentos suficientes para pagar as minhas contas básicas. Vai haver um momento que esses fundos imobiliários vão pagar o suficiente para pagar as minhas contas, para me permitir reinvestir e me permitir viajar, por exemplo. Se esse é o meu objetivo de vida, eu vou ter alcançado a tão esperada, sonhada, idolatrada liberdade financeira. Então, a única aplicação que nos permite hoje receber renda todos os meses são os fundos imobiliários, tá? Você tem outras formas de rendimento na bolsa de valores, mas que pague todo mês somente fundo imobiliário mesmo, tá?
E aí, descendo um pouco mais, eu falei da quantidade de imóveis, fundação, né? Vamos ver um pouquinho melhor essas informações. Os gráficos não estão carregando, não tem problema, depois você consegue entrar aqui para ver. Aqui tem as datas de pagamento. Vamos ver outras informações que são bem interessantes. Vai ter aqui, ó, informações sobre o fundo. Então, olha só. CNPJ do fundo, quando ele começou na Bolsa de Valores, 27/12/2017. Nome no pregão, ou seja, nome na Bolsa de Valores, XP Malls, Malls é shopping. Prazo de duração, indeterminado. Então, quando a gente fala que você vai receber renda para o resto da sua vida, se você não vender, é porque a duração do fundo é indeterminada. Não tem um final. Quando você compra fundo, ele vai, ó, para sempre se você não vender. Segmento Ambima, né, que é o órgão responsável por cuidar dos fundos de shopping center. Então, é a classificação dele. Tipo Ambima, renda, ou seja, o nosso foco aqui é receber renda com ele. Tá? Quem é o administrador? XP Investimentos, de comissão de investimentos e plataforma de... esqueci o nome agora. Administradora e também aqui de títulos imobiliários, sociedade anônima. É isso, tá? Você tem aqui o telefone da XP Investimentos, o e-mail da empresa, o site da empresa, para você ver outras informações, tá? E tudo que ela administra. Segmento shopping, tipo de gestão ativa, ou seja, existem gestores qualificados cuidando da sua aplicação. Público-alvo, quem deve investir nesse tipo de investimento? Investidor em geral, eu e a senhora. Qualquer um pode aqui, a partir de 18 anos, investir em fundos imobiliários. Um pouco mais para baixo, ele vai trazer uma série de notícias para a gente, né? Principalmente notícias relacionadas a este fundo imobiliário especificamente. Como a minha internet está muito ruim, ela não está deixando carregar aqui as informações. Deixa eu fechar uma outra aba aqui, para ver se melhora um pouquinho essa internet. Deixa eu recarregar aqui também, porque pode ser que ele recarregando deixe mostrar a informação para a gente. Então, olha só, aqui você vai ter uma parte de notícias, e são notícias relacionadas a este fundo. Então, olha só, ele trouxe aqui para a gente, ó, notícias dos últimos 5 dias, 4 dias, 4 dias, 3 dias. Dividendos da Sunossa, XPML11 e HGL11 estão entre os destaques do Bom Dia FIIs, que é uma empresa que faz ali levantamento sobre fundos imobiliários. Tem várias outras notícias, ó. XPML11 fatura 61,4 milhões e lucro salta 25,3%. Veja os motivos. Ou seja, ele está caindo de valor na Bolsa de Valores, mas ele está tendo lucro. Ou seja, senhora, está comprando mais barato, está tendo mais lucro, cara. Essa é uma das coisas que a gente precisa aprender nos investimentos, não somente fundo imobiliário. Compre barato e venda caro. Ou como meu querido, amado Warren Buffett fala muito, um dos caras mais geniais, eu já falei para ele sobre, já falei para vocês sobre ele na semana passada. Compre ao som dos violinos e venda ao som dos canhões. Ou seja, som de violino lembra muito aquele final do Titanic, né? Todo mundo desesperado, que desespero, etc. Quando está todo mundo vendendo investimento é quando a gente está comprando. Que é este momento, inclusive. E venda ao som dos canhões, quando todo mundo está feliz, alegre, que maravilha, vou entrar para a Bolsa de Valores, está valorizando, é a hora que a gente vende, se a gente for vender. Não é o nosso caso, porque a gente vai pegar os nossos fundos e vai levar para o longo prazo, né? Ou seja, quem assistiu o material complementar da semana passada, eu falei para vocês sobre o buy and hold, que é o comprar e segurar, né, na tradução, comprar e segurar. Mas é para você comprar uma boa aplicação e levar para o longo prazo. Então, quando a gente fala de buy and hold, é você comprar bons investimentos e levar por um prazo indeterminado. Os fundos imobiliários têm essa característica de você poder levar ele para o longo prazo, tá? Então, olha só, tem ótimas notícias aqui falando sobre o salto no lucro e automaticamente ele vai pagar mais renda. É sempre assim? São sempre flores e rosas? Não, tá? Então, deixa eu ver se o gráfico agora carregou, que eu quero te mostrar aqui, ó. Ah, carregou. Deixa eu voltar primeiro e mostrar a cotação. Olha só. Deixa eu pegar uma cotação de 5 anos. Não, de 10 anos, melhor.
pegar uma cotação aqui de 10 anos, para você ver que nem sempre é isso, tá? Você precisa entender esse choque de realidade. Só que primeiro é a cotação. O XPML11, ele já chegou a custar aqui, ó, R$ 83. O maior valor que ele já chegou a valer foi R$ 140,60. Foi o maior valor que já teve. Aí veio a pandemia. Lembra da pandemia que a gente viu em outros gráficos de bolsa? Quando a pandemia veio, minha filha, olha o que aconteceu com ele. Tava aqui em cima o bichinho. E eu comprei cota dele quando ele estava na casa 140, viu? Eu paguei bem caro nele no passado. Quando foi durante a pandemia, ele chegou aqui, ó. Tá vendo o chão aqui, ó? R$ 64,87. Imagina você, senhora. Imagina isso. Você comprou por 140 um negócio, ele despencou para 60. 60. Meu Deus. Só que quem comprou aqui embaixo também teve uma valorização depois, ó. 112,5, aí caiu um pouquinho, subiu, caiu, e agora está caindo de novo por causa da crise financeira no nosso país. Então, ele pode voltar, inclusive, para este patamar, ele pode voltar para cá. Ele já teve aqui, ele já teve aqui, ele já teve aqui no fundo do poço, chega, decorou o final do poço, né? Decorou o fundo do poço. Subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Tá vendo que é cíclico? Desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, um pouquinho. Ó, olha esse desenho aqui de montanha que ele vai fazendo. Então, enxerguem padrões aqui, ó. Se você reparar, cai, sobe, cai, sobe. Estamos na queda. Estamos na queda. Significa que, muito em breve, falando 2026, 27, 28, ele vai fazer um movimento de subida de novo. Porque a bolsa não aguenta segurar muito essas quedas, né? É como se fosse uma montanha-russa. Ela desce, mas muitas vezes a bolsa ela faz esse efeito montanha-russa. Ela vem aqui, ó, sobe, pega uma baita valorização, cai, sobe, aí cai. Não é um movimento de montanha-russa, ó. Parece que ela vai pegando pressão. É isso, gente. Só que a gente tem que pensar que isso daqui é um recorte. A galera enxerga só isso aqui. Deixa eu trazer para o momento atual. Deixa eu pegar os últimos 30 dias. A galera enxerga só esse recorte aqui do tempo. Ó, só enxerga esse último ano. Olha só. Nossa, olha, estava aqui em cima, foi parar aqui embaixo. A galera só enxerga isso. Você não pode, com bolsa de valores, ter uma visão de curto prazo. Você tem que olhar isso daqui. Então, eu olho desde o início. Quando eu olho desde o início, eu entendo o que a gente chama de ciclo de mercado. Ó, isso vai acontecer de novo. A gente teve pandemia, a gente teve crise financeira, está tendo crise financeira, a gente vai ter outras pandemias, gente. Isso não é que eu estou rogando uma praga na humanidade, é o fim do tempo, é o apocalipse. Não é, gente. É a vida. E ela está acontecendo dessa forma. Então, quem está investindo está enxergando só isso aqui, ó. Tá olhando só esse recortezinho do tempo. Sério, isso? Que a gente está falando de um mercado de mais de 100 anos. E as pessoas estão olhando isso aqui. Geralmente investidor novo, né? Então, olha só o que está acontecendo com o fundo imobiliário, mas olha o que ele já fez no passado. Outro ponto que é muito importante. Vamos guardar essa informação, tá? Hoje, ele está custando R$ 97,98 e ele está pagando 92 centavos por cota. Ele já chegou lá em meados de 2000 e... Aqui foi o pico, né? Em 2020, ele custava R$ 139,63. Quanto que ele pagava de rendimento lá em 2020? Né? Em janeiro de 2020. Vou até marcar aqui, porque eu acabei não marcando essa informação. Então, em janeiro de 2020, ele custava R$ 140. Tá? Hoje, 2024, dezembro de 24, ele está custando algo em torno de 97,98, está pagando 92 centavos.
Vamos olhar o rendimento. E aqui você tem um gráfico dos rendimentos também. Vamos colocar na máxima. Nunca olhe o recorte, olha a máxima. Em 2020, lá em janeiro de 2020, que ele estava batendo R$ 140 de preço, ele estava te pagando aqui, ó, 61 centavos. 61 centavos, senhora. Ou seja, ele custava 140 e estava te pagando 61. Hoje ele está custando 97,98 e está te pagando aqui, ó, 92 centavos. Outro ponto importante, tá vendo que ele faz um W aqui, ó? Ele faz um W. É a queda dos rendimentos por causa da pandemia, ó. Primeira onda do Covid, segunda onda do Covid, porque a gente teve primeira onda, segunda onda. Lembra disso? Então ele pagou menos rendimento, tá? Mas olha depois quando ele se recupera, tá? E ele pode vir pagar mais, certo? Porque eu estou olhando o recorte do tempo. Vou te mostrar aqui, e a gente estava falando de Brasil, tá? Estou falando somente de fundos de shopping no Brasil. Eu vou te mostrar um outro código, não é para você comprar, porque a gente vai estudar ele mais para frente, em Bolsa Americana. A gente tem um outro fundo chamado na Bolsa Americana, Realty Income. O código dele é a letra O. Ele custa $55,32 de dólar. Ele paga 5,64 em dividendos. A gente vai pegar essa informação mais para frente, não se apega nisso agora. E ele está te pagando $3,12 ao ano. Aí você fala, nossa, que pouquinho, $3,12. Converte vezes 6 vezes. Tá? 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Ele está te pagando mais R$18 ao ano. Primeiro ponto. Está te pagando quase R$18 ao ano. Vamos olhar a previsibilidade dos rendimentos. Então, descendo aqui, ó. Eu amo mostrar esse gráfico para as pessoas que gostam de investir pensando no curto prazo. Deixa ele carregar aqui para a gente. Esse aqui vai demorar para carregar. Olha só, tá vendo que está pagando todos os meses desde 2023? Vamos colocar na máxima para a gente ver uma coisa. Se você não ficar chocada com isso, eu não sei mais o que te choca. Esse daqui é um fundo que paga dividendos desde 1970. 55 anos. Só que o aplicativo aqui do Status Invest, como ele é mais jovem, ele não consegue puxar a informação lá de trás. Mas olha só isso, senhora. Isso aqui são os rendimentos mensais. Aí teve uma queda, porque aqui os Estados Unidos teve uma queda, né? A crise de 2008, que você tem uma baita desvalorização. Antes disso, você já tinha tido uma outra queda no mercado financeiro, que o mercado financeiro americano quase quebrou por causa de depressão e outras coisas relacionadas ao dólar. Só que, olha só, em seguida, de 2004 para cá. Aqui a gente está passando pela crise imobiliária nos Estados Unidos. Olha isso. O Realty Income investe em galpões logísticos nos Estados Unidos. Mas eu quero te falar sobre a periodicidade, senhora. A gente está falando aqui de 30 anos. 30 anos, de 95 a 2025. 30 anos, que eu não estou considerando mais 2024, estou colocando 2025 já. 30 anos. 30 anos de rendimento. Tá? Então, voltando aqui para o XPML11, colocando o códigozinho dele de novo. Espera aí. Deixa eu carregar aqui de novo, que aí vou deixar eu colocar. XPML11. Você começa a entender aqui com as informações dos nossos fundos como o nosso mercado ele é novo, como ele é jovem e como ele ainda tem potencial de crescimento. Então, querendo ou não, a gente tem que olhar isso para médio e longo prazo. Eu não posso ficar me baseando só no agora, no recorte do tempo. Então, nesse site você vai conseguir ver tudo, todas as informações que você precisa sobre os fundos imobiliários. E falando aqui também na quantidade de imóveis, lá perto do final do site, você vai conseguir ver os imóveis, vacância física e financeira. É quase aqui no finalzinho do site, olha só. Aqui eu vou conseguir ver os imóveis, imóveis e terrenos.
Ele tem 4, pode ser que você, inclusive, conheça algum desses prédios. Campinas Shopping, Natal Shopping, Caxias Shopping, Shopping Ponta Negra. Aí ele tem Shopping Metropolitano Barra, Gran Plaza Shopping, Uberlândia Shopping, Tietê Plaza Shopping. Aí você tem Shopping D, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping da Bahia, Praia de Belas. Você tem Shopping Bela Vista, Shopping Cerrado, Shopping Estação Curitiba, Plaza Sul Shopping, Downtown Shopping, Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade Jardim e Santana Parking Shopping. Então, você consegue ver aqui os imóveis, no sentido de nomes e localidades, e você consegue ver a vacância física, quanto está desocupado, e inadimplência, quem está devendo. Ó. E é normal que os shopping centers tenham aqui vacância, né, porque são as lojas desocupadas, e vacância financeira, tá? Então, ele deixa você ver aqui também a vacância física e financeira, e você tem as regiões. Tá? Então, aqui você consegue ver quais são os estados que eles têm os imóveis. Aqui você consegue ver o vencimento dos contratos, porque a gente está falando de aluguel. Aluguel tem vencimento. Então, tem aqui, ó, aluguel de 27 meses, de 30 meses, 50 meses, indeterminado. Tem vários períodos de aluguel aqui, porque são muitos inquilinos. Então, imagina, 20 shoppings com mais de 20 lojas cada. A gente está falando de muita coisa, né? Quer dizer, mais de 20 lojas, mais de 200 lojas, mais de 2.000 lojas, né? Então, você imagina 2.000 contratos, com vários prazos diferentes. E tem o indexador do contrato, né? Que é ali onde fala para você como que o contrato vai ser atualizado, como que o aluguel vai ser atualizado. Apesar de ter vários nomes diferentes aqui, é tudo inflação. Ó, vários nomes diferentes para inflação. IGPDI, IGPM, IGPM é o Índice Geral de Preços Médios, IGPD é o Índice Geral de Preços baseados no CDI, INCC é a inflação do setor imobiliário, IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, porque dentro de todos esses contratos, cada contrato pode ter um indexador diferente, tá? Então, eles podem usar indexadores diferentes dependendo ali do estado também, certo? Mas tudo isso aqui é inflação. Então, quando a inflação sobe, os aluguéis ficam mais caros, tá? Então, com o aluguel ficando mais caro, o que vai acontecer? Você vai receber mais renda. É claro que você tem uma vacância, né? Porque o aluguel ficou caro, nem todo mundo aluga. Porém, você também tem um aumento do aluguel. Então, olha só. Lá em 2020, você pagava R$ 140 e recebia uma média de 60 centavos por mês. Agora está custando na casa dos R$ 97 e você está recebendo 92 centavos. Você está investindo menos e ganhando mais. Tá? Então, isso daqui é só para a gente falar de fundo de shopping center. Tá? Quando eu vou comparar ele com outros do segmento, eu posso colocar aqui, ó, um outro fundo que eu vou falar por cabeça, né? Mas você tem aqui, ó, ele traz outros fundos semelhantes ao mesmo segmento. Tá? Não vou pegar nenhum desses aqui, eu vou pegar o VISC11, que é um outro fundo de shopping. VISC11 é o da 20 Shopping Centers, é um outro fundo. Esse cara, ele já custa R$ 92, ele já chegou a custar R$ 86,31, maior preço foi R$ 119,22. Tá? Ele está pagando no ano R$ 10,93. Vamos ver se ele está caro, barato ou no preço justo. Então, descendo aqui, a gente consegue ver o preço justo. Ó. O preço justo é R$ 126,18. O PVP é 0,73. Ou seja, 100 menos 73, 27. Está com 27% de desconto nesse fundo. Ele tem 349 mil cotistas. Que mais que a gente vai conseguir ver aqui? O rendimento mensal, na casa dos 80 centavos. Então, lembra, XPML11 está pagando 92. Esse cara aqui está pagando 80. Tá? Então, está pagando um pouquinho menos. Vamos ver o histórico de dividendos, colocando aqui na máxima. Então, olha só. Aqui a gente vê um W bem mais acentuado, né? Por causa da pandemia. Mas aí também vem pagando mais rendimentos, ó. Só que ele aumentou aqui, caiu o rendimento aqui. Provavelmente aqui
teve inquilino saindo, tá? Aqui foi pandemia. Aqui foi antes da pandemia, tá? Então, olha os ciclos. Né? Fez um Wzinho aqui. Aqui tem a data de pagamento. E é interessante que a gente consegue ver os aumentos e queda dos rendimentos. Ó, ele estava pagando R$ 1 por cota antes, e agora ele está pagando na casa dos 80 centavos. Tá? Ele paga geralmente no 10º dia útil, que vai cair entre dia 13 e 14 de cada mês. Aqui mais para baixo, a gente vai conseguir ver quem administra ele. Ó, ele começou em 2013, então ele tem 11 anos, ele tem mais tempo que o XPML11. Ele tem o nome de 20 shopping centers, da 20 shopping centers no caso. Ele tem prazo indeterminado também, o foco dele é renda, do segmento de shopping centers. O administrador dele é a BRL Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários, sociedade anônima. Tá? Estudem sobre os administradores. É importante saber quem são as pessoas que estão cuidando do fundo. Ele é do segmento de shopping, tem gestão ativa, ou seja, os administradores estão cuidando. E investidor geral, qualquer pessoa acima de 18 anos pode comprar as cotas. Aqui embaixo vai ter as notícias sobre eles também, vídeos, inclusive. E aqui eu quero fazer mais uma recomendação, aproveitando para falar da parte dos vídeos. Assistam tudo e qualquer conteúdo que vier deste cara. Esse daqui é o professor Baroni, ele é meu professor. O Baroni é um dos maiores especialistas do mercado de fundos imobiliários que existe no Brasil, se ele não for o melhor. Tá? É que se eu falar que ele é o melhor, tô puxando muito saco dele. E ele não me dá nota. Então, assim, ele é um dos melhores profissionais do mercado de fundos imobiliários. Ele faz parte de uma empresa chamada Suno Research, que eu já falei sobre ela aqui algumas vezes, tá? Então, o Baroni, ele faz muito vídeo falando sobre fundo imobiliário. Estude o conteúdo que o Baroni traz, que vocês não vão se arrepender. Ele é muito bom mesmo, tá? Aqui embaixo, a gente vai conseguir ver lá no finalzinho os imóveis. Vamos descer aqui um pouco mais. Olha só o portfólio. Ele vai ter bem mais imóveis, tá? Porque até ele é mais antigo, né? Então ele tem 11 anos, enquanto o outro tem 7. Então são 4 anos e comprou muito mais coisa. Então ele tem 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30 imóveis. Ele tem 30 imóveis espalhados em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 regiões. Aliás, 12 estados brasileiros. Olha os contratos acima de 36 meses, ou seja, acima de 3 anos. Enorme, né? Indeterminado aqui, ó. Quanto maior o prazo dos contratos, melhor também. Tá? Indexadores. IGPM, IGPDI, IPCA, inflação, resumo. Tá? O que a gente tira de conclusão aqui? Ele está mais descontado que o XPML11, ele está mais barato, né, pelo valor justo e valor da cota. Ele tem 30 imóveis, enquanto o outro tem 20. Ele tem mais tempo de vida, ele tem 11 anos, enquanto o XPML11 tem ali somente 7 anos. Se eu fosse comprar hoje, eu compraria os dois. Primeiro eu compraria um pouco do XPML11, depois compraria um pouco do VISC11. Bruno, eu posso ter 2 fundos de shopping center na minha carteira? Pode e deve, tá? Você pode ter 2 de logística, 2 de shopping center, 2 de laje corporativa. Então, essa aula foi para explicar para vocês, introduzir vocês ao mercado de fundos imobiliários, tá? E a gente começou a ver fundo de tijolo, tá bom? Para a gente finalizar aqui, além aqui dos sites de apoio, a gente vai ter conteúdo complementar. E no conteúdo complementar de hoje, a gente vai ter o número mágico, que é quantas cotas você tem que ter de um fundo imobiliário para que ele produza rendimento suficiente para, com estes rendimentos, você conseguir comprar uma nova cota sem tirar dinheiro do seu bolso. Isso é um número mágico ou magic number. Você vai estudar muito isso daqui para frente quando você for estudar sobre fundos imobiliários. Ah, qual que é o magic number? Magic number ou número mágico é para a gente saber quantas cotas de um fundo você tem que ter
para que ele produza dinheiro suficiente para comprar uma nova cota sem tirar dinheiro do seu bolso. E efeito bola de neve com fundos imobiliários é quando você consegue saber, quero receber R$1.000, quanto eu prestei de cada fundo, tá, na minha carteira, quanto que eu tenho que ter de quantidade de cotas e de valor financeiro investido. E no material que eu gravei aqui para vocês complementar, vai ter uma planilha também. Então, no material complementar, se atentem que lá na descrição do vídeo vai ter uma planilha para vocês baixarem. Tudo que está em azul na planilha, vocês podem editar, podem escrever. Tudo que está em amarelo não pode editar, porque tem fórmula. E no vídeo eu vou falar isso para vocês de novo, tá bom? Então, este foi o nosso conteúdo de hoje. Na próxima semana, nós temos fundo de papel e fundo de fundos, tá bom? E quando eu chegar, obviamente, no final da parte de fundos imobiliários, a gente vai montar uma carteira de fundos para vocês começarem a estudar. Vale ressaltar também que na próxima sexta-feira vocês têm aulão de revisão. Mas o aulão de revisão da próxima sexta-feira vai ser gravado, não vai ser ao vivo. Então, vocês não vão ter aulão de revisão aí na próxima semana, porque algumas alunas vão estar viajando, e aí a gente vai ter uma ou outra aluna ali no ao vivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai gravar o aulão de revisão para vocês e vai disponibilizar junto com o conteúdo da aula 16, certo? Então, vocês não têm aulão de revisão na semana, porque ele vai ser gravado, mas eu vou liberar a revisão para vocês e ali a gente faz aula no próximo sábado, a aula de número 16. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. Muito obrigado pela participação de vocês. Quem estiver assistindo no gravado e ficar com dúvidas, me manda mensagem no grupo ou no particular e a gente se vê oficialmente no próximo sábado. Beijo para vocês, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.